Bom, bom dia, meu nome é Júlio de Paola, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina e sou chefe do setor de arritmias e lá. E nós vamos falar sobre o tratamento da fibrilação atrial, né? Aqui, como vocês estão vendo, né, nesse primeiro apontamento do slide da esquerda, a fibrilação atrial é muito frequente e principalmente depois dos 40 anos ela começa a aumentar a sua incidência e depois dos 80 anos quase 10% do pessoal tem fibrilação atrial, né? E quem tem fibrilação atrial tem um problema muito sério, porque se você perde o átrio, você vai perder 30% do teu débito, você vai piorar a sua função ventricular, porque você acaba tendo um enchimento desordenado dos ventrículos e você pode também ter estase atrial e tromboembolismo e com isso acidente vascular cerebral. Entendeu? Quem tem fibrilação atrial tem 5 vezes mais chance de ter acidente vascular cerebral, tem 2 vezes mais chance de ter demência, tem 3 vezes mais chance de insuficiência cardíaca, morre 2 vezes mais, todas essas coisas, né? E depois dos 40 anos, a chance de alguém ter pelo menos um episódio de fibrilação atrial chega a 25%. Então, é um negócio para todo médico saber, para todo clínico saber, para todo cardiologista saber, né? O grande problema da fibrilação atrial é isso daí, né? Esse átrio completamente, quando ele para, com a fibrilação atrial como se ele tivesse parado, forma coágulo, esse coágulo, se pegar uma artéria cerebral, geralmente a artéria cerebral média, ela faz uma catástrofe enorme. Quem tem um acidente vascular cerebral por embolia da fibrilação atrial, é um acidente vascular cerebral bem pior do que os outros acidentes vasculares cerebrais, porque o cérebro não está preparado para isso, né? Bom, o que é que a gente precisa falar para vocês da fibrilação atrial? Nós temos 7 situações para conversar. A primeira delas é o remodelamento atrial, porque na hora que o paciente está em fibrilação atrial, vocês não pensem que é só um ritmo que está alterado. Está uma bagunça enorme dentro das células, porque quando o átrio está batendo umas 600 vezes por minuto, as células ficam malucas, fica entrando cálcio dentro da célula, e daí elas falam, puxa, se eu deixar todo esse cálcio entrar eu vou morrer, eu tenho que botar o cálcio para fora. Aí dá um monte de alterações eletrofisiológicas na membrana celular, chama células inflamatórias, e toda essa estrutura bonitinha acaba mudando, quer dizer, começa a ter glicogênio no núcleo, as estruturas mitocondriais que são finamente reticuladas, elas começam a ficar fibrosadas e no fim vira fibrose. Vira fibrose, você pode ver isso na ressonância magnética com técnicas especiais. O átrio, que ele é geralmente cilindroide, começa a ficar esférico e aí a coisa está começando a ficar feia, porque fibrose geralmente é uma coisa irreversível, né? Então, o que existe é uma tendência hoje em dia de manter o paciente em ritmo sinusal. Antes a gente via que alguns estudos mostravam que se você ficava tentando colocar o ritmo sinusal, dava mais confusão. É porque você tentava errado. Você não anticoagulava, as drogas antiarrítmicas eram ruins, mas se você conseguir botar em ritmo sinusal na boa, é bom para o teu paciente. É bom para o teu paciente. E isso, alguns estudos mostram que se você conseguir colocar por algum método, por exemplo, ablação, um paciente em ritmo sinusal, um paciente com fibrilação atrial paroxística ele tem 10 vezes menos chance de virar uma fibrilação atrial persistente. Isso é muito legal, né? O que também a gente vê, né, com alguns estudos, esse é um estudo muito famoso, chamado EAST-AFNet 4, que ele pegava pacientes com fibrilação atrial menor que 1 ano, né? A maior parte era sintomática e seguindo esses pacientes ao longo do tempo, esses pacientes tinham uma redução de mortalidade e acidente vascular cerebral. Então, botar o paciente em ritmo sinusal vale a pena, é obrigação do clínico, cardiologista, só que ele não pode fazer muita besteira para isso, né? Porque não é só o paciente estar ou não estar em ritmo sinusal, ou ter ou não ter a fibrilação atrial. Quantas vezes mais ele tiver, quanto mais carga de fibrilação atrial, isso daí é um conceito novo. É pior, se você pegar os pacientes que têm fibrilação atrial, vocês vão ver que a quantidade de fibrilação atrial, ela se distribui de uma forma diferente. Por exemplo, a mediana dos pacientes que têm fibrilação atrial é 4% do tempo de fibrilação atrial. Isso já é uma coisa importante. Tem 1/3 dos pacientes que tem mais de 10%, tem 11% pelo menos de fibrilação atrial. E tem 1/3 dos pacientes que tem menos fibrilação atrial. Quem está nesse tercio aqui, quem tem 11% do tempo dele em fibrilação atrial, tem 3 vezes mais risco de chance
de ter problema, né? Então, lembrar que o fato de ter fibrilação atrial, se você conseguisse quantificar isso, seria uma coisa importante, porque a maior parte dos pacientes, eles têm fibrilação atrial, assim, com curtíssima duração. E hoje a gente sabe que uma fibrilação atrial, para fazer muita confusão, ela precisa ter uns 5 minutos, pelo menos, de duração. Esses episódios de 20 e 30 segundos, eles não têm muita importância. Mas como é que você vai saber se é só aquilo? Você não está monitorando. Então, hoje existem sistemas de monitoramento, que às vezes a gente emprega, que eles são importantes para quantificar se eu devo dar atenção a esse paciente que tem fibrilação atrial, né? Então, lembrar, né, que tudo isso contribui, né? O cara, quanto é mais velho, ele tem uma chance enorme de ter mais fibrilação atrial, quer dizer, mais fibrose atrial, a parte genética, isquemia, hipertensão, insuficiência cardíaca, tudo que está naquele esquema do Chades-Vasque influi para isso. E além disso, obesidade, fumo, DPOC, tudo dá fibrose atrial. E quem tem mais fibrose atrial tem mais chance de ter fibrilação atrial. Vejam as razões de risco que existe para fibrose atrial. Lógico que idade é a pior. Doença valvar vem depois. E no fim de vida, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e tudo isso, né? Portanto, quando você tem um paciente com fibrilação atrial e quer tratar, você trata os fatores que realmente abordam a fibrilação atrial, que o pessoal chama downstream, né? O que já vem no rio. O rio está na fibrilação atrial. O que você faz? Você dá remédio para não ficar com a frequência alta, você anticoagula, você tem da droga antiarrítmica. Mas a fibrilação atrial veio lá no morro. Então, o que eles chamam, que é legal, eles chamam de upstream terapia. Então, tudo aquilo, a gente traz insuficiência cardíaca, dá mineralocorticoide, inibidor de enzima conversora, estatina, muda estilo de vida. Tudo isso são fatores que levam à fibrose atrial e continuam retroalimentando a tendência desse cara a ter fibrilação atrial. Isso é um slide bonitinho para upstream terapia. Muito bom. Drogas antiarrítmicas. Nós temos muito pouca droga antiarrítmica, elas são muito ruins. Manter um paciente com ritmo sinusal, né? Normalmente você faz ou você tem que controlar a frequência ou você tem que controlar o ritmo. Se a pessoa tiver uma função ventricular boa, você pode dar um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio, não do idoperidínico. Se for fração de ejeção baixa, aí não dá. Aí você pode dar beta-bloqueador, amiodarona ou digoxina. Disfunção ventricular, a única droga antiarrítmica que dá para dar é a amiodarona. Se o paciente, você falou, eu vou controlar o ritmo, eu vou botar ele em ritmo sinusal, você precisa ver se essa fibrilação atrial é de início recente ou não. O que é a fibrilação atrial de início recente? É alguém que tem menos de 12 horas, né? E ele não teve nenhum problema de isquemia cerebral. Você tem certeza que o cara tem com menos de 12 horas. Você pode cardioverter esse paciente. Se ele tiver um fator de risco muito baixo, você pode estender isso para 12 a 48 horas e você pode, lógico, você vai dar anticoagulação e você tenta cardioverter. Agora, caso esse paciente tenha algum fator de risco maior, ou então ele tem mais de 12 horas de fibrilação atrial, aí faz um eco transesofágico e daí você reverte o paciente para ritmo sinusal. Então, se você está com medo, se você não tem certeza, ou você está com medo que ele tenha um fator de risco importante, faz um eco transesofágico para você ficar mais seguro e não ser processado depois se ele tiver um acidente vascular cerebral, né? Aí na manutenção, vocês precisam lembrar que as drogas nossas, elas perdem a eficiência ao longo do tempo. Veja, depois de 4, 5 anos, 30% dos pacientes voltam com fibrilação atrial. A amiodarona é muito legal, mas olha, ela tem efeitos colaterais importantes. Essa fibrose pulmonar deu em 6 meses numa mãe do médico que estava com 200 mg de amiodarona. Então, precisa tomar cuidado quando você dá as drogas, né? Bom, uma das outras situações que você também enfrenta às vezes é a fibrilação atrial com a fração de ejeção preservada. Então,
Quer dizer, além de fazer o upstream terapia aqui é muito maior. Você cuida da hipertensão arterial com todos os remédios chiques que a gente tem, tá certo? Com beta-bloqueadores, inibidor de enzima conversora. A obesidade, você trata a obesidade com essas drogas que a gente tem aí. Para a doença pulmonar obstrutiva crônica, você acaba dando beta-bloqueadores, beta-1 seletivo, repõe ferro do paciente. E para a doença isquêmica, nós temos beta-bloqueadores, drogas antiarrítmicas sobre fibrilação atrial e trata o diabetes. Bom, é o tal do upstream terapia que você faz tudo isso também para os pacientes que têm fibrilação atrial com fração de ejeção preservada. Em 1992, nós tivemos contato em radiofrequência. A gente fez a primeira ablação por radiofrequência na escola. Era uma energia nova, era radiofrequência. Em 92, né, foi uma primeira conquista. E a gente começou a fazer fibrilação atrial. Mas a fibrilação atrial, ele era uma situação que a gente tinha algumas limitações. Isso a gente prestava atenção nos problemas da eletrofisiologia. A gente sabia que era dentro das veias pulmonares que estavam os focos. Então a gente vinha, fazia o mapeamento, via que começava aqui, né, aplicava, isso era uma verdadeira taquicardia dentro da veia. Mas daí, os desafios foram continuando, e a gente usa muita imagem hoje. A gente usa imagem para puncionar as veias desde aqui, para puncionar o septo interatrial, para entrar lá no átrio esquerdo. A gente faz, tem mapeamentos especiais que você reconstrói a imagem do átrio esquerdo e você trabalha muito com imagem. Então, eu reconstruo o átrio esquerdo com um sistema que chama sistema eletroanatômico, onde que o meu catéter toca, ele pega um ponto e eu desenho o átrio esquerdo, é importante. Aí, com radiofrequência, eu pego e isolo todas as veias pulmonares, apoiado com eco intracardíaco, para ver onde está, então é muita tecnologia. E eu vejo que aqueles potenciais que estavam dentro, eles somem. Então, vocês vejam como hoje a gente trabalha com muito requinte tecnológico para a ablação da fibrilação atrial, né? E outra situação que veio é que fizeram que os catéteres da gente tivesse um furinho, e nesse furinho saísse um fluxo. Por quê? Porque um dos problemas quando se aplicava é que você aquecia demais, você transmitia energia, aquecia demais e daí você formava algum coágulo que, além dos problemas que pode dar, ele não deixava interromper a aplicação. Com o catéter irrigado, você diminui a temperatura e você consegue fazer com que as lesões sejam maiores. Então, você veja que é uma conquista mais da tecnologia. Tá? Da mesma forma que em angioplastia a gente tinha o catéter balão, demorou um monte de tempo para a gente ter o stent. E tinha um monte de mandracaria no meio do caminho. Eu tinha catéter que cortava, chamava cutting balão, eu vivi esse tempo. Só depois de muito tempo acharam o stent. Depois do stent para stent farmacológico demorou um montão de tempo. E o pessoal vai maquinando. Você veja a mesma coisa em eletrofisiologia. Demorou muito tempo para a gente ter esse conceito do catéter irrigado, né? E a ablação por catéter começou assim. Esse foi um primeiro trabalho com esse catéter irrigado. De 92 e 2010 a gente teve esse catéter irrigado testado para FA. E nós participamos desse estudo que o FDA liberou o catéter, mas veja, mesmo nos centros mais experientes, o sucesso era 70%. Caramba! Uma doença tão frequente, toda essa tecnologia que custa uma grana enorme, eu só tenho 70% de bom resultado. Bom, se eu tenho fibrilação atrial, e tudo fibrilação atrial bonitinha, fibrilação atrial paroxística. Lógico, eram pacientes que não estavam dando certo com droga antiarrítmica, e você tinha que oferecer aquilo para o paciente, mas é muito investimento para um sucesso que não está tão adequado assim. 70% é muito pouco, porque 30% do pessoal vai recorrer. E é isso que você tem que falar para o paciente. Bom, e a gente vai investindo com catéter assim, com catéter assado. Esse é um catéter que tem um monte esférico, né? E esse catéter esférico, né, ele acaba fazendo lesões, quer dizer, você consegue mapear muito mais, de uma forma muito melhor, né? Vejam vocês, eu acho que agora ele tem que... Precisava dar um play aqui.
Você veja a frente de onda, eu sei direitinho, pode passar. Que isso daqui a gente chama, é um flutter esquerdo, ele fica, volta por favor. Eu fico pegando os pontos de ativação e eu consigo saber, volta, volta. Anterior. Anterior. Isso. Passa isso daqui. Não, não. A animação aqui. Ó. Eu sei que tá. Esse é o átrio esquerdo. Eu tenho um circuito que está dando volta no átrio esquerdo. Bom, próximo. Então como é que eu vou fazer? Eu sei que ele está passando por ali. Então eu vou fazer uma linha daqui até ali. E daí ele não consegue. E ele não consegue, então, mais fazer isso daí. Quer ver? E você reconquista o ritmo sinusal. Olha a diferença. Passa, por favor. Quer dizer, agora sim eu tenho. Passa para o átrio direito, vai e depois vai para o átrio esquerdo. Ele faz de novo, por favor. Eu começo o nosso sinusal. Esse aqui é o septo interatrial. Passa de novo, por favor. Não, volta. A animação. Isso. Ele vai pro, é aí que ele vai para o lado esquerdo. Então, hoje em dia a gente tem imagens magníficas disso para checar se o que a gente está fazendo está legal. Próximo, por favor. Bom, aquilo que eu falei para vocês, que começou a ser empregado nos pacientes com fibrilação atrial, são pacientes... Doutor Iso, você me veja direitinho aqui, hein? São pacientes, esses pacientes que são submetidos a todas essas técnicas, eles acabam tendo uma forma de você ser monitorizado, que é isso daqui, ó. Você coloca isso, que chamam biomonitor, você coloca na região subcutânea, bem perto do externo, uma região paraesternal, e ele te dá 24 horas por dia o teu ritmo. Isso é um Holter que demora 4 anos. E isso daí vai para uma central, né? Por exemplo, a Biotronic é uma central que está na Alemanha, e todo dia de manhã o médico pega no celular dele e recebe, ó, fulano de tal, você pediu para que eu te avisasse se ele tivesse fibrilação atrial, ele teve, demorou tantos segundos, foi de tal hora a tal hora. Ou então, você me pediu para ele falar que se ele tivesse com frequência menor que 40, então, você tem alguns parâmetros, ele pega e te dá esse tipo de informação. Ele é liberado pela Anvisa para síncope esclarecer, quando você quer saber se a síncope é causada por uma arritmia, mas você também pode utilizar, em alguns casos selecionados, para saber a carga de fibrilação atrial. E os estudos usaram muito isso daí, né? E um dos estudos que usou isso daí foi, o pessoal começou a aplicar estudos de ablação em pacientes que tinham doença cardíaca importante. Por exemplo, pacientes que tinham insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca grave. Insuficiência cardíaca que o cara já tinha um CDI ou então um marca-passo. Porque tanto o CDI como o marca-passo, eles também podem ter a função de te dar informação 24 horas por dia do que está acontecendo. Então, quando você tem um paciente, você coloca ou um CDI ou um marca-passo, você não vai ver quando você vê o paciente só se a bateria está boa ou está ruim. Você vai pegar e ver a função Holter. E esses pacientes têm essa função Holter e eles viram que diminuindo a carga de fibrilação atrial, você diminui a mortalidade desses pacientes. Então, aquele negócio que custava muito caro, né, que é a ablação, e que você resolvia em 70% dos pacientes com fibrilação atrial paroxística, e agora, em alguns pacientes, você fala, esse ritmo sinusal é importante para esse paciente. Ele está em insuficiência cardíaca. Eu preciso devolver o ritmo sinusal, eu preciso escolher para ver se eu faço um procedimento desses, porque eu posso diminuir a mortalidade geral e a mortalidade cardíaca desses pacientes, né? Bom, isso aqui são as curvas de mortalidade, de piora de insuficiência cardíaca. Quer dizer, a possibilidade de sobrevida, que é a faixinha azul, é bem melhor do que os outros. E vejam vocês que a situação ela é melhor para ablação, principalmente quando a fração de ejeção não é tão baixa assim. Quando a fração de ejeção é pelo menos 25%. Nos pacientes que têm a fração de ejeção mais estourada, aí o negócio acaba indo para transplante e você perdeu uma janela de oportunidade.
Nesse congresso europeu de cardiologia, os caras testaram, foram mais agressivos. Eu falei, insuficiência cardíaca, sabe esses caras que vão para transplante? Eu vou fazer um estudo desses daqui. Então isso aqui já saiu no New England, saiu há um mês atrás mais ou menos, que se chama Castle para transplante, que é o estágio final de insuficiência cardíaca. Vejam vocês que eles pegaram em um centro só 194 pacientes, metade para cada grupo, em ablação e terapêutica médica, tá certo? E eles viram que o pessoal que ia para a ablação, ele precisava muito menos daqueles implantes vasculares de coração artificial, enquanto que o pessoal que não fazia ablação, ele foi responsável pela maior parte dos implantes de coração artificial, mostrando que o ritmo sinusal deu um empurrão fundamental nesse tipo de pacientes. E eles começaram a ver por que também isso aqui, porque a carga de fibrilação atrial diminuía, né? Vocês vejam que aqui a fração de ejeção em vermelho melhorou com 6 a 12 meses. Não é uma barbaridade, mas pelo menos ganharam 10% de fração de ejeção. Mas vejo que a carga de fibrilação atrial diminuiu bastante no pessoal que fez a ablação, e essa carga que fazia com que esses corações fossem encaminhados irreversivelmente para o transplante. Aqui estão as curvas, né, que eu já mostrei para vocês no slide anterior, mostrando que vale a pena colocar esses pacientes com ritmo sinusal. Tanto que, então, nos pacientes com insuficiência cardíaca, que não estava sendo contemplado, já é uma indicação 2A você usar as mesmas indicações em pacientes que têm insuficiência cardíaca também. Muito bom. Tem alguns problemas a gente vai enfrentando as dificuldades, tem alguns problemas relacionados à ablação, porque a gente passa muito próximo do nervo frênico, a gente passa no esôfago, e quando você tem importância, o método, a indústria cria formas de você evitar. Então, veja só, eu estou pegando e fazendo ablação nesse local, está muito perto do esôfago. Eu posso afastar o esôfago 4 a 5 centímetros. Então, sempre o médico tem situações de poder evitar coisas graves, por exemplo, que é a fístula esofágica, que é um problema que pode acontecer nos pacientes que fazem a ablação da fibrilação atrial. Tá? Bom, houve uma terceira conquista. Eu falei para vocês, olha, a radiofrequência começou em 92, quase só 30 anos depois teve uma energia que veio. Criou a ablação, os resultados são iguais, mas essa é uma energia diferente, né? Porque é uma energia que tem uma voltagem muito grande. Você dá 3.000 volts, mas só que você dá com pulsos de microsegundos, muito rapidamente, né? Isso muda a voltagem transmembrana e você cria poros na membrana celular, né? E que esses poros da membrana celular fazem que você acabe com aquele tecido específico. Então lembre bem desse nome, porque da mesma forma que a gente vinha de catéter balão para stent e ver stent farmacológico, daqui a uns anos essa energia vai fazer alguma diferença importante nos pacientes que têm fibrilação atrial. Ela é a eletroporação, que os americanos chamam de Pulse Field Ablation, né? E tem seletividade, cada célula tem uma seletividade. Então eu aplico, por exemplo, no local, eu não tenho medo de pegar o esôfago, eu não tenho medo de pegar nervo frênico, eu sei que eu só vou pegar o miócito, né? Eu só vou pegar o miócito, né? E os catéteres são diferentes, né? É um catéter que eu abro, nem preciso encostar, ele vai lá e aplica, né, com uma velocidade muito rápida. Veja a velocidade dos pulsos. São pulsos muito rápidos que você pega diferente da aplicação da autoenergia, que você fica 1 minuto dando as aplicações, né? Esse tipo, que é esse tipo de situação. Ó, eu estou dando aqui 2 kV, estou dando 2.000 volts por um tempo absolutamente muito rápido, né? E faz com que eu consiga aplicar essa energia de forma pulsada, tá vendo?
E você já isola todos os potenciais de uma vez só. E com isso você acaba tendo um isolamento, isso daqui, esse isolamento que está na fase inicial, 3 meses depois ele permanece. Eu não preciso de anestesia geral, né? Não tenho lesão esofágica, não tenho problemas, né? E é uma coisa que a curva de aprendizado vai ser menor. Muito provavelmente isso vai ser mais acessível e nos próximos anos a ablação da fibrilação atrial vai ser por isso. Então, quem está começando a ter um outro episódio agora, fique contente, segure mais uns 2, 3 anos que vocês vão poder usufruir dessa técnica, né? E os resultados vão acontecendo, e ela é tão boa para a fibrilação atrial paroxística como para a fibrilação persistente e assim por diante. Agora, vejam vocês que os resultados são muito dependentes da forma como você monitora. Se você pegar e fizer só um Holter e perguntar para o paciente se ele está bem com 3, 6, 12 meses, você fala, olha que sobrevida muito legal. Agora, na hora que você pega e coloca o monitor implantável, você vê que nem todo mundo vai bem. Mas tem algumas recorrências, mas são recorrências mais de curta duração. Então, o método de como você avalia a tua terapêutica faz muita diferença nesse sentido, né? E toda vez que você cria uma tecnologia nova, você começa também a ter alguns desafios na frente. E um dos desafios na frente é o espasmo coronário, tá? Então, se eu estou aplicando aqui, às vezes passa algum vaso e vejo que nesse vaso onde eu estava aplicando, passava a descendente posterior, ele teve uma suboclusão. Tanto que nos pacientes que estão recebendo a aplicação próximo a locais por onde passam vasos, se recomenda dar nitroglicerina intracoronária antes de fazer esse tipo de aplicação e monitorar melhor. Portanto, teve maior segurança e rapidez da ablação e maior reprodução e disponibilidade. As curvas de aprendizado vão ser muito melhores, né? Bom, e depois, o que eu faço? A gente usa muito o score Chadds-Vasque e a literatura fala, depois da ablação, se o cara tem um Chadds-Vasque que falava que precisava anticoagular, vocês continuem anticoagulando. Ele falava que isso era classe 1, que estava errado, era classe 3, você fazer a ablação só para livrar o fulano da anticoagulação oral. Bom, se você tiver todas essas capacidades de monitorar o paciente e o paciente falar para você, olha, eu não quero tomar mais anticoagulante, eu não tenho um fator de risco muito alto, meu Chadds-Vasque, sei lá, é 1 ou 2. Eu sei que a literatura fala que eu preciso tomar anticoagulante, que é melhor, mas sei lá, eu ando a cavalo, eu caio com facilidade. Tem algum jeito de eu contornar isso? Bom, você implanta o meu monitor, se você não tiver fibrilação atrial, eu acho que eu posso parar de dar anticoagulante para você, né? Porque aquele argumento que a gente fala, olha, você vai ter um acidente vascular cerebral, porque muitos episódios de fibrilação atrial são silenciosos ou não, ele fala, sabe, eu toda hora, isso parece que não é tão importante, mas isso é importante, e isso ele não vê direito, isso aqui todo mundo vê. Então, você precisa e tem alguma possibilidade, se você fizer um procedimento que teve bastante sucesso e você tiver a capacidade de monitorar, existe a possibilidade, e alguns grupos têm feito isso, né, de não deixar o paciente com fibrilação atrial. Outra forma, por exemplo, na angiotomografia, o formato do apêndice atrial esquerdo, que é o grande vilão na fibrilação atrial não valvular, porque o coágulo é lá que está, o trombo está lá, ele pode ter uma chance muito maior de fazer coágulo e soltar do que outras morfologias. Então, essa daqui, em asa de frango, ele é muito mais bonzinho do que um cacto, por exemplo, ou um couve-flor, que nem esse daqui, né? Dá até para a gente imaginar que esse negócio aqui vai formar mais trombo do que esse daqui, que é mais bonzinho. E chega a uma razão de risco de quase 3 vezes, né?
Então eu falo, olha, tá, você pode falar, não, o senhor é todo bonzinho, mas o senhor tem um apêndice central esquerdo que é ruim pra caramba, porque é um couve-flor, né? Não, você tem um apêndice central esquerdo que é muito bonitinho. E são coisas que você usa no sentido de tentar dar para o paciente esse tipo de observação que não está nos trials, mas que você pode ir juntando na hora que você faz uma decisão artesanal com o teu paciente, que faz muito da relação médico-paciente, né? A gente não é computador, porque senão você só vai atrás do trial, você tem mas você pode muito bem identificar esse tipo de paciente. E outra coisa também, a carga de fibrilação atrial. Veja vocês que alguém que tem uma fibrilação atrial de mais de um dia, ele tem mais chance de ter eventos, dependendo do Chades-Vasque dele. Agora, se ninguém tem fibrilação atrial, você tem mais chance de ter eventos só se você tiver um Chades-Vasque estourado, né? Então, se você tiver um paciente que tem um Chades-Vasque 2 ou 3 e você tem certeza que ele não tem fibrilação atrial, muito provavelmente você vai estar trabalhando com uma chance de ter acidente vascular cerebral, né, próxima às complicações da anticoagulação. Então você pode raciocinar mais em relação a isso, né? Então, em indicações artesanais, quando você está na frente do teu paciente, você pode usar tudo, tudo vale, né? Vale a vontade do paciente, vale o quanto que você percebeu da eficácia do teu procedimento, de como você está monitorando e como os outros fatores estão influindo ou não, né? Então, houve várias meta-análises, né? Essas meta-análises não tem informações de apêndice atrás esquerdo, elas usaram Chades-Vasque pequeno, quer dizer, elas não acabaram reforçando e dando para você, para que paciente que eu passo parar de ficar dando anticoagulante e fala, você está legal. Eu acho que você vai ter que resolver isso de uma forma artesanal, porque quando você vê essas meta-análises e quando você vê as conclusões desses estudos, eles vão dizer que outros estudos precisarão serem feitos, né? Você poderia então, resumidamente, nos pacientes que têm baixo risco, né? Você anticoagula 2 meses, depois da ablação, então você poderia parar, né? Nos pacientes que têm alto risco de ter mais risco, Chades-Vasque marca 2, mas tem risco de sangramento e prejuízo com a qualidade de vida, você pode discutir com o paciente tudo isso que falou. Ver a chance dele sangrar ou não, por aquele esquema Has-Bled, né? Ver se a anatomia do apêndice atrial esquerdo dele é favorável ou não. Veja se vale a pena você colocar um biomonitor para monitorar a quantidade de fibrilação atrial que ele tem, né? E você vai rever periodicamente a decisão. Você pode, às vezes, falar, olha, eu sei exatamente quando você tem fibrilação atrial, você tem uma vez ou outra. Quando eu souber, você faz um pill in the pocket com anticoagulante. Você toma um desses novos anticoagulantes quando você tiver a fibrilação atrial. E você pode, se você se comprometer a monitorar dessa forma, né, a fazer isso daí. Essas coisas, elas não vêm muito nas revistas, etc., porque é muito difícil extrapolar isso daí para uma saúde populacional. Mas quando você tem o teu paciente, né, que você e ele se comprometem a manter esse tipo de vigilância, vocês podem conduzir muito bem e ver se a qualidade de vida é importante. É um biomonitor que pode resolver isso daí. O que eu quero falar para vocês, que tem para tudo, né? Fibrilação atrial é uma coisa que é do clínico, é do cardiologista, é do eletrofisiologista, tem muita tecnologia, tem muito paciente, tem um percentual muito grande. No Brasil nós temos mais de 1 milhão de pacientes com fibrilação atrial. Depois dos 40 anos você começa a ter quase 2% de fibrilação atrial na população. Quando tiver que é 80 anos mais que 10%. A população está ficando cada vez mais longeva e vocês precisam saber de todas as
todos os esquemas e todos os truques para você poder discutir livremente com o paciente. E é muito importante que o clínico sabe disso. Eu não posso pegar e ficar oferecendo para todo mundo um procedimento que tem 20 a 30% de recorrência, que é caríssimo. Mas se eu souber indicar bem, eu vou, e principalmente se tiver uma relação médico e paciente muito próxima, a gente vai poder oferecer avanços tecnológicos extremamente importantes que estão à disposição e que a gente não pode se furtar a discutir com nossos pacientes.